Palavra da Verdade, devocional de 22 de agosto, desmascarando a irreverência da religião secular. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5:1. A religião sempre fez e sempre fará parte da vida humana, pois o homem foi criado para adorar. Contudo, por influência da queda, a religião humana está relegada a um papel secundário e subserviente. O homem secularizado não é um homem irreligioso. O problema é que sua religião é antropocêntrica, isto é, centrada no homem, seus interesses, sua força, suas necessidades temporais, sua satisfação e sua glória. Com base nesses conceitos, podemos dizer que a religião secular é uma tentativa de manipulação do divino em função do homem. Como observou G.S. Henry, comentando este texto, existe uma inveterada tendência no homem para tentar usar Deus, sujeitando Deus a si mesmo e a sua própria preocupação, tratá-lo como um aliado, um analgésico ou uma agência de seguros. Ou seja, a religião secular não é nada mais do que outra forma de fuga da realidade de um mundo governado por Deus. Conforme Russell Rushdoony, no antigo paganismo, o homem humanista procurava governar o tempo por meio de ritos, cujo propósito era controlar o tempo e a natureza. Nos cultos de fertilidade e caos, os homens acreditavam poder tornar frutífera novamente a natureza, apagar a história e pecados passados, reverter o tempo e a ordem e gerar eles próprios a natureza e a história. É essa tentativa de manipulação do divino que o pregador quer desmascarar no capítulo 5, versos 1 a 7 de Eclesiastes. Aqui há uma série de advertências, dentre as quais meditaremos apenas na primeira: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Em outras palavras, o pregador está advertindo: cuidado com a irreverência. Certamente, correr para aquele que nos criou e criou o mundo é o passo certo para aprendermos a lidar com a finitude, a transitoriedade e as contradições da vida. Entrar na casa de Deus e compreender o mundo da perspectiva dele é o caminho para compreender a vida e o mundo de maneira que possamos vencer a frustração e compreender o verdadeiro valor da vida. Foi quando entrou na casa de Deus que Asaf conseguiu compreender a aparente prosperidade dos maus e o fim deles, enxergar sua própria ignorância e cobiça e descobrir no Senhor sua verdadeira satisfação e alegria, no Salmo 73. Igualmente, foi na casa de Deus que Isaías percebeu que a morte do grande rei Uzias não significava que a nação santa estava sem proteção. Lá ele viu quem de fato reinava sobre Israel e sobre todas as nações, além de ter exposto a sua própria pecaminosidade, experimentado o perdão do Senhor e recebido dele o chamado profético, em Isaías 6, de 1 a 9. Entretanto, é necessário que aquele que busca a Deus avalie a si mesmo, pois é possível buscar a sua face com motivações pecaminosas e egoístas, e com uma atitude precipitada e arrogante. Há exemplos dessa atitude na Escritura. O povo de Deus, por exemplo, na época de Jeremias, vivia uma religião externa e hipócrita e ia à casa de Deus apenas para esconder seus pecados e buscar proteção sem compromisso com a aliança. Eles transformaram a casa de Deus num covil de salteadores, como está escrito em Jeremias 7. Tal é o caráter do religioso secular. Em lugar de ter seu coração transformado pela presença de Deus, ele é capaz de transformar a casa de Deus, que é uma casa de oração para todas as nações, num covil de salteadores. Quando a casa de Deus é transformada em covil de salteadores, a pureza de motivos dá lugar à astúcia. A transparência dá lugar às coisas que por vergonhosas se ocultam, e a sã doutrina é substituída pela palavra adulterada e por um evangelho diluído. Quando a casa de Deus é transformada num covil de salteadores, a oração deixa de ser o ato de achegar-se confiadamente ao trono da graça para ser uma barganha com Deus num balcão de negócios, onde a prosperidade material e as bênçãos temporais tornam-se mais importantes do que as coisas lá do alto. Por isso a advertência que o Espírito nos faz aqui: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Os pés são os órgãos do caminhar e apontam para a conduta. Aqui o pregador está se referindo mais à conduta do adorador nos procedimentos e atitudes ligados ao culto, como nos revelam os versículos seguintes. Mas não podemos dissociar a liturgia das outras áreas da vida, pois o nível de nossa relação com Deus é expressado cerimonialmente em nossa liturgia
e encarnado em nossa prática de vida. Portanto, tanto a liturgia como a prática de vida devem ser uma preocupação do crente. Neste sentido, esta é a mesma advertência que fez Jeremias aos moradores de Judá na passagem já citada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jeremias 7, de 3 a 11. Do mesmo modo, o pai sábio adverte contra a sedução das companhias perversas nestes termos: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Provérbios 1, 15 e 16. Guardar o pé, portanto, significa assumir uma atitude reverente que leva o adorador a vigiar a própria conduta e as atitudes, examinando a si mesmo, especialmente aqui no que diz respeito ao modo como ele se aproxima de Deus e o adora. Isto envolve avaliar e conduzir o culto à luz das Escrituras, que são lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Esta é a atitude do homem e da mulher piedosa quando entram na presença do Senhor. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Salmo 119, 59. Aqueles que não se examinam a si mesmos acabarão adorando a Deus relaxadamente e cometerão irreverência. Seu culto se tornará nada mais do que sacrifícios de tolos, que em sua ignorância culpável não sabem que fazem mal. A palavra sacrifícios aqui refere-se ao sacrifício de animal do qual apenas as partes consideradas nobres, como a gordura, eram oferecidas, sendo que do restante fazia-se uma refeição a ser comida pelo ofertante na presença do Senhor, diferentemente do holocausto, que era totalmente queimado. Esse tipo de sacrifício poderia degenerar-se em uma festividade irracional, mais voltada para os prazeres e para a gratificação da carne. Tais abusos foram comuns tanto no Velho Testamento, como por exemplo em Êxodo 32, como no Novo, como por exemplo em 1 Coríntios 11, 21, 2 de Pedro 2, 12 e 13 e Judas 12. A palavra tolos, várias vezes repetida, é denunciadora dessa inclinação do coração, e a adoração irreverente, característica da religião secular, é tratada como um mal no verso 1, uma culpa no verso 6 e uma provocação que não ficará impune no verso 6, parte B. Sabemos que na nova aliança, Cristo nos abriu um novo e vivo caminho para a presença de Deus. Não devemos pensar, no entanto, que a graça tornou a adoração mais frouxa. No mesmo texto que nos lembra da obra de Cristo, somos instados a nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Isto, em uma palavra, significa reverência. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.